Boa tarde, amigos. Irei iniciar alguns vídeos sobre programação Pascal, que, não sendo uma linguagem de programação muito utilizada em termos profissionais, é uma linguagem de programação muito simples para se poder começar a aprender os principais conceitos ligados à programação. Neste primeiro vídeo iremos ver uma breve introdução à programação, aos conceitos de programa e de algoritmos, e iremos instalar o primeiro compilador e editor Pascal para podermos então realizar os nossos primeiros programas. O compilador editor que vamos trabalhar será o Pascal Zim. Vamos então ver o que é o conceito de linguagem de programação. Vamos fazer uma muito breve análise sobre em que consiste e que não é mais nem menos do que um sistema de escrita formal, onde nós vamos poder realizar um conjunto de operações ou fazer com que o computador execute um conjunto de operações. De certa forma, reforçar a questão da escrita formal, porque, no fundo, temos que obedecer um conjunto de normas e de regras, tal e qual como se fosse uma linguagem, o espanhol, o francês, o português. Também temos que, quando escrevemos, também temos um conjunto de normas e de regras que devemos de respeitar. Portanto, a ideia é exatamente a mesma. E por isso, podemos dizer então que é composta por uma terminologia, um conjunto de termos e de palavras que podemos utilizar, específicos então de cada linguagem, e um conjunto de regras. Portanto, iremos utilizar na programação Pascal algumas palavras que são específicas da linguagem Pascal. Se estivermos a utilizar outra linguagem de programação, utilizaremos um conjunto de palavras específicas dessa linguagem e um conjunto de regras. Vamos ver no fundo que o mais importante será aprender os conceitos básicos de programação. Vamos ver então que a principal finalidade das linguagens de programação será sempre, no fundo, de resolver um determinado problema através do nosso programa, através de um processamento computadorizado. Portanto, nós, se utilizamos as linguagens de programação, utilizamos as linguagens para fazer um conjunto de programas que vão resolver um determinado problema. Ora, então passando mais especificamente o que é um programa, que não é mais nem menos do que uma sequência ordenada de ações que temos, no fundo, elaborar para que então possamos atingir um determinado objetivo. Por exemplo, se queremos calcular a média de dois números, eu tenho que ir programar, fazer o meu programa de forma a que ele consiga trabalhar com os dados e que são os dois dados que são necessários introduzir, e tenho que arranjar forma de calcular a média para que depois possa, no fim, mostrar esse valor, e esse valor que se pretende é a média desses dois valores. Vamos então ver que um programa não é mais nem menos do que a soma de duas situações. Por um lado, o algoritmo e, por outro lado, a estrutura de dados. O algoritmo que, no fundo, vai demonstrar, vou elaborar as tais ações ou instruções que têm que ser implementadas para resolver o meu problema. Mas, por outro lado, o programa também precisa de dados. Tal e qual como no exemplo anterior, era preciso calcular a média
de dois valores. Para isso, no fundo, não é muito diferente, por exemplo, de uma receita culinária, não é? Onde, por um lado, se é verdade que tem os ingredientes, no programa tem os dados, e por outro lado, se a receita tem uma forma de ser preparada e ser realizada, também no programa tem o algoritmo. No fundo, é algo muito parecido. Portanto, se nós tivermos aqui, por exemplo, uma receita de um brownie de chocolate, por um lado tem os ingredientes. Quer dizer que, no fundo, comparando, no programa são os meus dados, ou a estrutura de dados. E, por outro lado, se tenho a preparação, tenho o modo de fazer, tenho que seguir aquelas instruções, por aquela ordem, que, no fundo, é o meu algoritmo, o algoritmo do meu programa, a sequência lógica das instruções, que vão realizar e vão trabalhar estes ingredientes, estes dados, no fundo, para poder ter, então, como objetivo final, a realização do brownie de chocolate, neste caso. Passando agora aqui algumas características de um bom algoritmo, então nós poderemos dizer que ele deve ser corretamente definido, ele tem que fazer aquilo que se pretende e não aquilo que outra coisa qualquer, não é? Deve ser isento de ambiguidades, portanto o resultado deve ser aquele que se pretende e não deve haver nem falta nem informação a mais. Deve ser eficiente e deve ser eficaz. Deve resolver o problema, sim, mas também deve o resolver da forma mais eficiente possível e com o menor número de instruções possível. Se na receita, se o bolo pode ficar bom com 200 gramas de açúcar, não vamos pôr 300. Portanto, não vale a pena estar a gastar mais recursos se com 200 o bolo também já fica bom. Vamos ver então que existem diversas formas de eu realizar então esses algoritmos. Neste caso vamos aqui explicar duas situações e uma com uma pequena variação, que são os pseudocódigos e os fluxogramas. Os pseudocódigos utilizam uma linguagem de escrita mais normal, corrente, aquela que nós utilizamos, mas que por vezes, se tiver a utilização de algumas palavras já da própria linguagem de programação, já se começa a ficar mais parecido com o nosso programa final. E também podemos utilizar fluxogramas, que neste caso é com base na utilização de símbolos. Vamos então ver aqui, neste caso, um primeiro programa para mostrar a soma de dois valores. Se utilizarmos o pseudocódigo, podemos dizer então que o nosso programa tem um início, é necessário ler o primeiro valor, é necessário ler o segundo valor e de seguida nós temos que os somar para depois mostrar o resultado então da soma desses dois valores. E depois o programa termina. Portanto, não ainda utilizando qualquer tipo de instrução, de qualquer tipo de linguagem de programação, podemos então, neste caso, só com base na nossa língua, neste caso o português, poder explicitar quais é que são as tarefas que o meu programa tem que trabalhar e tem que realizar. Também utilizando os fluxogramas, podemos então, com base em símbolos, o símbolo de início ou de fim, sempre que nós precisamos de ler ou escrever dados, ler com base no teclado, escrever com base no mostrar dos resultados no monitor, também temos ainda estes retângulos que simulam, de certa forma, o cálculo, operações de processamento, onde neste caso não está a envolver nem a introdução de dados, nem o mostrar dos dados no monitor. Neste caso, e comparando, temos o início do programa, era necessário que o valor A e B tivessem determinado valor, para depois poder os somar e colocar esse resultado noutro dado, que neste caso chamamos de total. Claro que depois, então, é necessário mostrar o valor
que está neste dado total e depois o programa termina. Vamos ver ainda que, pegando exatamente no mesmo programa, no mesmo problema, podemos ainda, utilizando um português estruturado, mais uma vez tal e qual como o pseudocódigo, mas neste caso já aproximando de uma determinada linguagem e já utilizando uma estrutura e palavras muito idênticas às utilizadas numa linguagem de programação. Neste caso, já temos até o nosso problema de uma forma mais estruturada, porque primeiro o nosso programa tem um nome, tal e qual como temos a receita de brownie. Também temos aqui o nosso programa que se chama Soma Números. Depois, a nossa receita tinha ingredientes. E aqui já estou a dizer que o meu programa vai precisar de 3 ingredientes, 3 dados. O N1, o N2 e a soma. E estou a dizer que estes 3 dados são de um determinado tipo. Ou seja, neste caso são dados números inteiros, como na matemática. Aqui tenho barra dados só para, sempre que eu tenho esta operação, significa que isto é um comentário. Ou seja, o nosso programa nunca vai processar esta informação que aqui está. Apenas é uma escrita que eu, como programador, coloco no sentido de simplificar depois a minha leitura futura e compreensão deste programa. E então temos então aqui depois a receita. Ou seja, neste caso no programa não está até o N1 e N2, não estão a ser estes dados lidos pelo teclado, mas houve uma atribuição de 4 ao valor de N1. O N2, portanto, também passa a ter o valor 3. Okay? E o dado soma passa a ter a soma do N1 e o N3. Quando eu atribuo 4 a este ingrediente, a este dado, que estão guardados na memória RAM, significa que este dado passa a ter este valor, este N2 passa a ter o valor N3, o valor 3, e o dado soma passa a ter a soma de 4 mais 3 e que fica 7. Portanto, na memória do computador, este dado passa, neste caso, a ter o valor 7. Quando eu mando executar a instrução escreve, para escrever no monitor o resultado, ele escreve o quê? Escreve o valor que na memória RAM, neste momento, este dado tem, que será o valor 7. Portanto, neste caso, temos o nosso programa. Era como então, fazendo a comparação com o bolo, ou com a receita do bolo brownie, no fundo seria a receita, os dados, os ingredientes, e como vamos trabalhar esses dados e esses ingredientes com base numa determinada sequência de instruções. Aqui ao lado já podemos ver então o primeiro programa em Pascal, que neste caso vai então, em vez de ser programa, temos que utilizar as palavras em inglês, neste caso program, o nome podia ser exatamente o mesmo. Vamos ver então que a forma como eu vou utilizar dados em Pascal, utilizando, neste caso, dados que, como ao longo do programa, eventualmente podem assumir valores diferentes, então eu digo que são variáveis. Iremos ver depois, num segundo vídeo, e quando entrarmos mais especificamente na introdução mesmo ao Pascal, vamos então ver que estes dados o que representam é que são dados variáveis. Mas vamos ver que existem, por exemplo, dados que podem ser constantes ao longo todo do programa. E, então, neste caso, temos o N1 que 2 pontos igual, no fundo significa que o N1 passa a ter o valor de 4. E é esse o valor que vai estar na memória RAM do computador. O N2, 2 pontos igual, significa vai passar a ter, ou seja, outra forma também de dizer em Pascal é que vamos atribuir o valor 3 ao dado N2. Que é exatamente a mesma coisa de dizer que o N2 vai passar a ter o valor, neste caso 3. Ou a soma
vai passar a ter o valor de N1 mais N2. O N1, que neste momento na memória do computador foi guardado como 4, e o N2 com o valor 3. E depois, em Pascal, a instrução escreve que em inglês e a utilização da palavra reservada em Pascal é write, e mostrar no monitor o valor que tem a soma. E, neste caso, temos que terminar o programa em Pascal com a palavra reservada end e seguida de ponto final. Também, desde já, todas estas instruções terminam com o ponto e vírgula. Depois, poderíamos então aqui elaborar um novo programa, neste caso, para mostrar a média de dois valores. Portanto, poderíamos, antes de iniciar o programa em Pascal, primeiro algumas instruções em linguagem natural, português, como poderíamos utilizar um esquema através de diagramas e de símbolos, como depois podíamos utilizar já um português mais estruturado e utilizando palavras muito próximas do Pascal e passando depois para a linguagem Pascal. Espero então que vocês façam este pequeno exercício para sistematizar aqui um conjunto de ideias relacionadas com os algoritmos e como eles podem ser importantes e nos ajudar a chegar até ao programa em linguagem, neste caso, Pascal. Vamos então ver que, para depois podermos realizar eventualmente, e experimentar este nosso primeiro programa em Pascal, vamos ter então que precisar de um compilador. Um compilador, mas também um programa que permita eu escrever o programa. Compilador, depois no sentido de fazer o quê? De, por um lado, passar esta linguagem mais de alto nível, parecida com a linguagem humana, para a linguagem máquina, para que o programa possa ser depois executado. Mas também, por outro lado, para nos permitir, então, como editor, escrever o programa. E como compilador também poder, eventualmente, nos dar então aqui alguma ajuda na verificação de erros que possam existir. Nunca esquecendo que o compilador Pascal nunca pode assinalar problemas de lógica, porque ele não sabe qual é a receita. Portanto, e como não sabe qual é a receita, ele não pode verificar se aquilo que nós fizemos está certo ou errado. Mas pode assinalar sempre problemas e erros de sintaxe, a falta de um ponto e vírgula, de um ponto final, ou de alguma palavra reservada mal escrita ou mal enunciada. Isso sim poderá então dar esses erros. Temos também aqui embaixo o endereço onde podemos então ir aceder a esta página do Pascalzine, que tem um conjunto então de pessoas que são realmente muito importantes no desenvolvimento desta ferramenta e na manutenção desta ferramenta, no sentido de poder nos dar então uma ajuda de termos um pequeno software que nos permite então realizar os nossos programas. Temos depois também a opção Download, onde nós podemos então verificar que existem um conjunto de versões. Claro que devemos sempre tentar descarregar para o nosso computador a versão que está mais desenvolvida, mais estável, para nós podermos então desenvolver os nossos programas. Neste caso, nós escolhendo a versão, uma determinada versão, vai-nos aparecer de seguida esta janela. Aqui neste caso o que nós devemos de fazer é transferir para o nosso computador, neste caso poderá ser para o ambiente de trabalho ou para outra pasta que assim entendam, poder descarregar este fecheiro que no fundo vem zipado. Vão ver que vai ser muito simples, porque após esse programa estar, esse fecheiro zipado estar no nosso ambiente de trabalho, então basta dar 2 cliques, vai aparecer então o nosso, neste caso, o enarrar para descompactar o fecheiro e vamos fazer o extrair da pasta. Escolhemos a pasta Pascalzine, que vamos extrair. No ambiente de trabalho
podemos criar então aqui, neste caso nem é preciso criar a pasta, porque automaticamente vai ficar com a pasta que estará aqui Pascalzine. Apenas selecionamos ambiente de trabalho e ok. Então passamos a ter no nosso ambiente de trabalho a pasta Pascalzine já descompactada e aqui temos o nosso fecheiro, o fecheiro da aplicação, que nos vai então permitir realizar os nossos primeiros programas. Ao dar 2 cliques então nessa pasta, vamos ter então aqui o nosso editor, o nosso compilador, onde nós iremos fazer os nossos primeiros programas. E assim termina a nossa primeira aula, onde se quiserem fazer algum comentário, se quiserem solicitar algum apoio adicional, podem também depois sempre fazê-lo. Bom, então, bom trabalho, bons programas e até à segunda aula.